aí galera, beleza? Olá. Mais uma vez, mais um vídeo pra gente aí, falar da palavra do Senhor. Hoje quem vai estar ministrando essa palavra é o Seu Jonathan Augusto, nosso evangelista da nossa amada igreja, e vai ser bênção pra você, beleza? Fala que é nós, tudo junto. Um abraço pro Ticão, meu amigo. Vamos dar um abraço pra ele. Vamos aí, então rapaziada, vamos. Mas ele me chamou aí pra trazer uma mensagem pra vocês. Eu vou falar um pouco sobre Jesus, né? Sobre Jesus, nada mais justo. Falar de Jesus. E esse texto se encontra em João, capítulo 21. Eu vou ler aqui o versículo 17. Mais uma vez ele perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. E ele disse: Pedro, o Senhor conhece todas as coisas, sabe quem eu sou. Disse ele. Aí Jesus disse para Pedro: então pastoreia as minhas ovelhas. Quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava e de ir aonde queria ir. Mas quando for velho, você estenderá as mãos, outros guiarão você e o levarão onde você não quer ir. Bom, essa passagem aqui é muito conhecida. Nós lembramos sobre quando Jesus estava ainda em vida na terra, junto com seus discípulos. E um dia Jesus está andando ali, ele começa a falar, e ele falando com os discípulos, ele diz: aí rapaziada, é o seguinte, vocês têm que ficar espertos porque vão me matar. Eu vou morrer, eu preciso morrer. É um plano de Deus que eu tenho que morrer. Então, é o que tem para hoje. Vamos fazer o quê? Vou morrer. Aí Simão se levanta, Simão Pedro, e ele vira para Jesus e fala: não, Jesus, seguinte, eu morro por você, cara. Se você for morrer aqui, eu vou arrancar a peixeira e vou dar no orelha de todo mundo aqui. Não tem essa de o senhor morrer. Jesus virou para ele e falou: aparta de mim, Satanás. Eu preciso cumprir essa profecia. Eu tenho que morrer. A minha morte vai gerar frutos. Então Jesus tinha que morrer. Mas a gente vê que quando Jesus, quando Pedro estava falando que ele ia morrer por Jesus, ele não falava da boca para fora. Ele não disse só para agradar o coração de Jesus. Ele não chegou e falou assim: Jesus, eu vou morrer por você. Não, ele falou com convicção. Ele falou assim: caso alguém morra, caso alguém venha matar, mas tudo bem. Se o senhor for morrer, eu vou montar com Gifu aqui, mas não vou deixar que o senhor morra. E nós vemos lá também no Getsemane, quando Jesus estava orando, vem os soldados para prender Jesus, e Jesus: quem vocês estão vindo buscar aí? O tal de Jesus: só eu. Os caras caem no chão. Aí começa ali uma treta ali, e Pedro arranca a peixeira, corta a orelha do soldado, e Jesus repreende Pedro. E nós vemos que Pedro nunca foi um amigo superficial de Jesus. Ele realmente morreria por Jesus. Ele, quando disse que morreria, ele não disse da boca para fora. Ele estava convicto do que ele estava falando. Só que chegou o momento dos açoites de Jesus, o momento da traição, o momento do julgamento de Jesus. E nesse momento foi que Pedro, aquele mesmo que falou que morreria por Jesus, que daria sua vida por ele, agora esse mesmo Pedro, ele não cumpre aquilo que ele falou. Esse Pedro, ele sai fora, ele fica olhando de longe, e por 3 vezes Pedro nega Jesus. Pedro fala que não conhecia Jesus, e o galo faz o cocoricó para todo mundo ouvir. E Pedro, então, neste momento, aquele homem que disse com convicção que Jesus, que ele morreria por Jesus, agora este homem que disse que morreria por Jesus já não morre mais. Esse homem agora virou as costas para Jesus. Esse homem também deixou Jesus como os outros 11 discípulos. E uma coisa que eu quero trazer para você, meu amado, é que o homem está passivo de erro. O homem, ele está passivo a prometer alguma coisa para você e ele não vai cumprir. O seu pastor pode prometer ir na sua casa um dia e ele não for. Você está no casamento, vamos ser um pouco mais extremo, você vai casar. No dia do seu casamento, talvez o seu marido ou a sua esposa vai virar para você e falar assim: olha, eu vou te amar para sempre. Eu não estou aqui agora, olha. Tá ali me vendo aí, amor, te amo. Mas um dia, eu, como Pedro diante de Jesus, eu falo, todos vão falar:
Você aceita essa mulher quando ela estiver gorda, quando ela estiver feia, quando estiver com estria, quando estiver com variz. Você aceita ela para sempre, vai viver com ela na fraqueza. Na fraqueza não fala. Vai viver com ela na pobreza, na doença, nas fitas loucas, nas tretas da vida, em tudo. Você vai querer? E o cara com convicção ele fala. Só que o homem é passivo de jeito. Assim como o Pedro uma hora falou com convicção que morreria por Jesus, esse mesmo Pedro agora já não morre mais por Jesus. Talvez aconteça. Já aconteceu e você deve conhecer fatos assim, de pessoas que um dia fizeram um voto um com o outro, fizeram um voto até mesmo com Deus ou até mesmo com o homem, mas não cumpriram. E isso choca, isso é ruim para ambos os lados. Isso é ruim para quem prometeu, porque vai se sentir mal às vezes. Não sei, se sinta como? Ele vai se sentir mal porque ele não cumpriu. Ele vai falar, nossa, sou imprestável, eu não cumpri. E aí o que ele vai fazer? Ele não vai cumprir e ele vai se sentir mal por isso. E a outra pessoa por não ter tido o cumprimento daquilo que o outro prometeu. Você entendeu mais ou menos o Paranauê? Mas a gente tem que entender isso. Que o homem, que todo mundo, ele está propenso, está inclinado, a carne do ser humano, está inclinado a falar para você, a falar para mim, a falar para próprio Deus, que eu vou fazer 10, mas eu posso fazer só 5. Eu vou fazer 7, mas eu posso fazer nada. E nós temos que aprender a conviver com isso. Jesus, ele, naquele momento de sofrimento, foi deixado por Pedro. E eu quero frisar isso na sua cabeça, que Jesus foi deixado por Pedro. Pedro era esse que prometeu estar com Jesus até o último fio do cabelo. Pedro falou, olha, eu vou com você até os confins da terra, meu amigo, ninguém vai te matar. Pois bem, Jesus morre sozinho, ninguém vai lá ajudar ele, e Pedro vaza. E o mais interessante é que Jesus sempre falou, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou estar de volta. E ao terceiro dia é nós que tá, eu vou morrer, depois fala que é nós, vou aparecer para vocês. Mas Pedro nem nisso ele confiou. Pedro então, quando Jesus morre, Jesus é sepultado, Pedro volta a ser pescador. Aquela promessa de que Jesus voltaria a viver, ou ressuscitaria, já para Pedro e para os discípulos, não, acho que Jesus morreu, acho que ele não vai voltar não, talvez era só balela, coisa da nossa cabeça. Aí Pedro tá lá pescando bonitinho, aí daqui a pouco aparece um caboclo cabuloso lá, no meio da praia lá. Lá os caras no meio do barco, lá pescando. Daqui a pouco aparece Jesus lá, parado na esquina, tá só olhando os caras pescar. Ó, pose de Jesus, tá vendo? Só olhando. Rapaziada, beleza? E Pedro lá no barco pescando. Pedro tava no barco pescando, daqui a pouco Pedro olhou na beira da praia assim. Cara, eu conheço, senhor. Eu conheço, senhor. Pedro dá um mergulho, cai no mar, vai nadando até na beira da praia. Antes disso, Jesus fala para eles pegar uns peixes lá, passa o que, mas não vem ao caso. Pedro mergulha ali, vai lá, fala, pô, é Jesus, mano. Jesus chama ele para comer um pão, bota o pão, pega o peixe que eles pescaram lá, já passa uma manteiga no pão, põe um pedacinho de peixe para ficar melhorzinho. E tá comendo. E agora é o que eu quero trazer de mais importante para vocês, meu amigo, companheiro, que estão aí para conversar. Seguinte, nesse momento, Jesus se deparou com aquele que falou que ia morrer por ele. Tava ali Pedro e Jesus. Jesus apanhou, que nem um desgraçado lá por nós, pelos nossos pecados. E ele agora está mais uma vez, depois de apanhar, depois de tomar um cacete, depois de ir para a cruz, está mais uma vez Jesus na frente de Pedro. E o mais provável para você, meu amado, imagina aí você agora. Você tem um amigo, ou você tem a sua esposa, ou você tem seu pai, sua mãe, não interessa, alguém. E esse alguém vira para você e fala assim, olha, eu vou estar com você até o final. Só que esse alguém não cumpre. Provavelmente, muito provavelmente, a atitude que você vai tomar, primeira coisa que você vai fazer é um negócio chamado autodefesa. Não vou falar de nada aqui não, desse negócio de autodefesa que cai a psicanálise. Mas não importa, é autodefesa. O que é autodefesa? É autodefesa. Já tá a própria palavra, eu defino isso pra você. Auto se defender de algo que te afligiu. De alguém, ou sei lá, dependente do que.
Nesse momento, talvez você que está aí, meu amigo, você chegaria para essa pessoa que te traiu, que não cumpriu o que falou para você, você olhava ela de novo, foi um maior tempo, aquele rancor no coração, nossa, eu apanhei, ele me deixou num momento de dificuldade, quando eu mais precisava dele, ele não estava lá. Quando eu estava precisando de carinho, de afeto, de um abraço, de um beijo, ele não estava lá para me dar. Estava aí, agora é o que acontece. O que eu vou fazer? Quando ele aparecer de novo, eu vou dar no meio dele. E já era. E a sua atitude provavelmente seria o quê? Quando eu ver essa pessoa, eu vou descascar a batata nele. Eu vou sentar o cajado nele, eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Se for possível, eu vou bater, vou quebrar a cara dele. Não sei o que você ia fazer. Mas olha só a atitude de Jesus. Que interessante. Jesus está mais uma vez na frente de Pedro, aquele que traiu ele. E Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, aqui, cara, trocar uma ideia. É o seguinte, responde uma coisa, Pedro. Cara, você me ama? Você gosta de mim assim? O que você sente assim por mim? Você gosta de mim? Como é que é? Como é que é? Aí Pedro vira assim, meio de cabeça pra baixo. Sabe que eu te amo, né? Mas você vai ver que isso é interessante. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele ama, Jesus está perguntando um amor ágape. Jesus está perguntando um amor intenso, um amor que você morreria, que daria tudo por ele. E quando Pedro responde que ama Jesus, ele não responde no mesmo amor que Jesus perguntou. Ele responde no filéu. Ele fala assim: olha, eu até sou seu amigo. Você sabe que eu sou seu amigo. E seria mais ou menos um papo assim: Pedro, você me aga? E Pedro responde: Jesus, você sabe que eu te fileu. Você sabe que eu sou seu amigo. Não, mas você daria a sua vida pra mim? Não, mais ou menos. Então, essa era a pergunta de Jesus. Pedro, você me ama? Você daria tudo por mim? Pedro, então. Pergunta mais uma vez, Pedro, seguinte, você me ama, velho? O que você curtiu? Deixa eu postar um negócio no Facebook. Você vai me bem? Você tem que me seguir, cara. Você me ama? Pedro, você sabe, eu te amo sim. Mais uma vez Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? Na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro se entristece. Ele fala: Deus, Senhor, você conhece a minha estrutura, você sabe como eu sou, e no momento de fraqueza do Senhor, no momento que o Senhor precisava, eu não estava lá do seu lado. Lembra que eu prometi para você que eu morreria por você, que eu estaria com você até o final, e eu não cumpri. Então eu acho que eu não consigo falar agora para o Senhor se eu te amo ou se eu não te amo, porque quando eu disse que sim, eu fiz que não. Então eu acredito que eu te amo sim. E nesse momento Jesus fala para ele: então você me ama? Dá um favor para mim. Apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha igreja, vai pregar o evangelho, cuida do meu povo. E olha só a resposta, olha só esse diálogo de Jesus com Pedro. Foi no momento que Pedro achava que ele ia tomar uma gordoada, como talvez você se sentiria se você não tivesse cumprido alguma coisa com alguém. É nesse momento que Pedro talvez achava que Jesus ia descer lá com uma metralhadora e meter bala nele, ia quebrar a cara de Pedro ali. Não. Jesus falou assim: Pedro, se você me ama, dá um abraço, apacenta minhas ovelhas, cuida da minha igreja. Eu preciso de você. E o que eu quero passar para você nessa tarde, agora tá de tarde, não sei. Mas nessa tarde que eu tô pregando aqui, o que eu quero passar para você é o seguinte, cara. Às vezes as pessoas vão te decepcionar. As pessoas vão pisar no seu calo, as pessoas não vão cumprir aquilo que prometeram para você. As pessoas vão falar A, não vão fazer o A, talvez vão fazer B. As pessoas vão falar que vão fazer um bem para você, mas acabar não vão fazer esse bem, vai fazer um mal. As pessoas vão te decepcionar. E o mais incrível de tudo é que essas pessoas estão perto de você. Às vezes é o seu pai, sua mãe, seus amigos, seu pastor, quem quer que seja, essas pessoas estarão perto de você. Decepção sempre vem de alguém perto, e nunca de alguém longe. Você acha que o Barack Obama decepciona? Não, o problema dele que ele vai fazer lá. Agora, eu me decepciono às vezes com pessoas que professam a mesma fé que eu, me decepciono às vezes com a minha família, às vezes com os meus irmãos. E independente disso, o que eu quero falar pra você, cara, é que a decepção vai vir. Você pode ter certeza que a decepção uma hora vai bater na sua porta. Ninguém é perfeito, ninguém faz tudo certinho. Nós somos ruins, nossa carne aqui é ruim. Mas o que eu quero falar pra você é o seguinte: quando a decepção bater na sua porta, qual vai ser a sua atitude? Você vai vir com 7 pedras na mão, ou você vai abraçar essa pessoa, perdoar ela e ainda falar assim: olha,
continua comigo. Independente da decepção que eu sofri, independente do que você não fez pra mim, eu continuo te amando. E o meu amor por você é ágape. É um amor que eu daria minha vida de novo por você. Eu passaria por tudo de novo por você. E aí? Qual será a sua atitude? Na hora da decepção? 7 pedras ou o abraço de Cristo? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Só para não terminar assim muito, eu vou dar uma opinião para você do que você pode escolher. Escolha o abraço de Cristo. Escolha a paz. Escolha estar tranquilo. Independente da sua decepção, escolha perdoar. Porque tudo assim será melhor. Às vezes não vai ser o que você quer, mas às vezes é o necessário fazer. Assim como Jesus fez. Pedro, depois, na primeira mensagem dele, ganhou cerca de 5.000 pessoas para esse tal que chamou ele para ser o pastor da sua igreja. Essa é a mensagem que eu deixo para você. E que Cristo reine, deixe a paz dele no seu coração. É nós que tá. É nóis, ó. Galera, valeu. Mais uma mensagem para você. Nos ajude a pregar. E a gente tá junto.